Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Está no ar show de notícias para todo o Brasil, direto aqui de Brasília, do Olho do Furacão. Hoje, dia 11 de outubro de 2022. Gente, tá chegando a hora. Tá chegando a hora da onça beber água. É aí que eu quero ver, minha gente. Vai esmagando no like, participando junto comigo. Vamos às notícias, gente. Olha, o vice-governador de Minas Gerais, o vice-governador de Zema, declarou voto em Lula para o segundo turno. Vice-governador de Minas Gerais avaliou que Lula reúne as melhores condições de resguardar sistema democrático e que candidatura de Bolsonaro foi capturada pela extrema-direita, diz ali o vice-governador, não é? Que é o Paulo Brandt. O vice-governador de Minas, Paulo Brandt, declarou voto em Lula para o segundo turno da eleição presidencial deste ano. Tal postura democrática diverge do seu colega de chapa, o governador Romeu Zema. Só o apoio do vice-governador de Minas Gerais mostra para a população de Minas Gerais que o que o governador Zema fala não se concretiza e não tem nada a ver, dizendo que o Lula não ajudou o Estado no tempo que o Lula era governador. E todo mundo, o presidente, todo mundo sabe o que o Lula representou para esse país. O Lula representa mais emprego, mais qualidade de vida, não é? A religião livre, sem interferência, porque essa loucura toda que se formou no Brasil foi desde que Bolsonaro assumiu a presidência, desde que começou a ser candidato. Você lembra como seu parente era com você? Normal. Nem divergia, nem falava dessa questão. De repente todo mundo virou analista político e agora posa como se fosse a pessoa mais sábia do mundo. Não é assim. A desunião e a bobagem entrou tão forte na cabeça das pessoas que elas ficaram desse jeito. Olha, hoje foi uma programação especial que Luiz Inácio Lula da Silva fez em Belford Roxo. Lula promete alavancar a indústria naval e retomar a inclusão social no país. Olha, tem essas imagens, essas fotos de lá, muito bacana. O candidato a presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, reforçou nesta terça-feira que, se for eleito, implementará políticas para aumentar a inclusão social no Brasil. Ele disse: "Vocês se lembram que o Rio de Janeiro gerava emprego, recuperou estaleiros, teve mais universidades, escolas técnicas? Vamos voltar o Minha Casa Minha Vida para o povo mais humilde. Investir na indústria naval para a geração de emprego para o povo do Rio de Janeiro", disse. "Vamos voltar a fazer programas de inclusão social, fazer pontos de cultura no Rio de Janeiro e vamos voltar a fazer as cidades parceiras, porque não adianta o país estar bem e as cidades estarem mal", disse o ex-presidente Lula, que arrebentou toco e fez de chifre queimado. Olha isso, gente. Vocês estão vendo que desde anteontem, o pastor André Valadão tem sofrido ali diversas críticas e acusações, inclusive de questão sexual e tal, por conta de que ele vem reiteradamente falando coisas absurdas e principalmente utilizando o altar da igreja para colocar Bolsonaro dentro da igreja. Aliás, não é só o pastor André Valadão. Os pastores, de um modo em geral, esses que apoiam Bolsonaro, que são donos de igreja, veja, existe uma grande diferença entre os donos de igreja e instituições que não têm dono. Por exemplo, vou citar aqui, Igreja Adventista do Sétimo Dia. A Igreja Adventista não tem dono, não tem um empresário que é o dono. É uma instituição centenária que tem um corpo governante, não é? Que é a organização, e troca de 4 em 4 anos, troca toda a cúpula da igreja em votação. É isso que acontece. Na igreja dos mormons também, dos santos dos últimos dias, acontece essa votação. Não tem um dono, um empresário. É uma instituição que vai trocando conforme o tempo vai passando. Não tem uma pessoa que ganha dinheiro mais do que o outro. Todos ganham o mesmo tanto. Do mesmo jeito, tem a Igreja Testemunho de Jeová. A Igreja Testemunho de Jeová também é uma instituição que não tem um dono. É uma instituição realmente que tem o seu corpo governante, né, tem a sua cúpula, mas que também muda com o tempo. É isso que é importante. As igrejas que normalmente têm um dono, e esse dono é o empresário, que muitos jornais classificam como empresário da fé, esse é o perigo.
Por exemplo, R.R. Soares. Todo mundo sabe que ele é o dono da Igreja da Graça. Sendo o dono da Igreja da Graça, faz graça, faz o que quer. A Igreja Universal tem dono, é do bispo Edir Macedo, todo mundo sabe disso. E aí o que ele fala, a cúpula toda segue. E cresce normalmente. O empresário que é dono de igreja fica rico. Você conhece algum testemunho de Jeová? Algum pastor que ficou milionário? Você conhece algum adventista que ficou milionário? Não, você não tem isso. Por quê? Porque essas igrejas não têm donos empresários. Aí você tem o Agenor Duque, que ele é dono da igreja dele. Então, normalmente, você vai ter a grande quantidade da grana que entra na igreja revestida da vida pessoal do pastor. E os outros pastores também, que você vê na televisão, que você vê no Twitter, que você vê no YouTube, dando muita opinião sobre política e principalmente ao lado do Bolsonaro, é porque são empresários, donos de igreja. Eles não estão falando em nome da fé, eles falam em nome da grana, em nome do bolso deles. Então, pode ver, esses pastores que estão com o Bolsonaro são empresários da fé. E aí eles vão inventar qualquer coisa. Qualquer coisa. Eles vão dizer que sonharam com o diabo, que o capeta estava dizendo que a esquerda é do capeta. Ele vai dizer que tinha crianças não sei o que sendo coisa... Olha, aquilo que a Damares fez foi uma coisa assim horrível. Horrível, por quê? Ela traz uma denúncia que pode ser, que poderia até ser verdade, mas é uma denúncia que ela faz não para denunciar e para prender os bandidos. Ela faz para tentar culpar outras pessoas. Ela faz para tentar culpar o Lula, como se o Lula tivesse feito isso, como se a esquerda tivesse feito isso. E essa lavagem cerebral que eles fazem dentro da igreja olha pessoal, olha aquele homem pelado ali na praia, vocês querem isso para vocês? Mas aí a gente podia perguntar, e o que o Lula tem a ver com o homem pelado na praia? O que o Lula tem a ver com um cara que estuprou alguém? O que o Lula tem a ver? Não é o Lula. Mas eles gostam de fazer isso por quê? Porque eles não têm como garantir planejamento. Eles não prometem absolutamente nada, não falam de emprego, não falam de salário, não falam para melhoria de vida. O que eles têm é isso. Tentando fazer a cabeça das pessoas em uma coisa tão simples, mas ao mesmo tempo que entra na cabeça. É como se eu saísse agora no meio da rua, eu visse alguém roubando e dizia, olha, tem um ladrão roubando aqui. Aí eu olho para vocês e digo, é isso que vocês querem? É isso que vocês querem? É o Bolsonaro que vocês querem? Olha o que está acontecendo. Aí eu vejo o policial matando qualquer pessoa e eu digo bem assim, olha, vocês estão vendo isso? É isso que vocês querem? Aí eu vejo uma notícia de alguém sendo estuprado, aí eu digo, olha, é isso que vocês querem? Então o tal do é isso que vocês querem? Vocês têm que perguntar, é isso que vocês querem o quê? Você está querendo induzir o quê? Dizendo que qualquer coisa ruim que aconteça é a esquerda? Mas aí você tem que pensar o seguinte, quem é que está no poder? Quem é que está no poder? Quem é que está há 6 anos no poder, se não essa extrema direita? O Bolsonaro está 4 anos no poder. E sempre colocando a culpa nos outros. Quando você ocupa um cargo e para se justificar da sua incompetência, coloca sempre a culpa no outro, o incompetente é você. Simples assim. Por que eu estou falando isso, gente? Porque o André Janones fez o seguinte, ele postou no Twitter dele dizendo o seguinte, eu vou falar isso do André Janones aí no Twitter dele. Ele disse o seguinte, eu vou revelar para vocês coisas absurdas do Nicolas Ferreira. Do Nicolas, aquele candidato mais votado de Minas Gerais. Diz que tem coisas absurdas sobre ele. Eu não sei. Foi ele que disse sobre isso. Agora está sendo divulgado aí nas redes sociais um suposto vídeo que envolveria o chaveirinho de campanha do Bolsonaro, que é o Nicolas Ferreira. Campanha de Bolsonaro teme impacto de suposto vídeo de sexo de Nicolas Ferreira, minha gente. Aí tem isso daqui. Eu vou colocar aqui para vocês essa notícia, mas, como eu digo, é preciso a gente sempre investigar, a gente ter realmente para saber, porque eu não sou como um bolsonarista, vou repassando sem dar essas ressalvas. A campanha de Jair Bolsonaro está preocupada com o impacto sobre o presidente de um suposto vídeo em que o deputado eleito Nicolas Ferreira, o mais votado do país, do partido de Bolsonaro,
apareceria praticando sexo oral em um homem. O vereador afirma que não é ele nas imagens que circulam na internet. O assunto está entre os mais comentados do Twitter e a campanha de Bolsonaro teme que, mesmo que não for ele, o caso respingue em Bolsonaro, cujo discurso reacionário recorrentemente ataca os homossexuais. Estou sendo atacado por mentiras, diz. Montagens, acusações de pedofilia, até estupro. Tudo já está entregue aos meus advogados, afirmou o Nicolas no Twitter. Amanhã, Bolsonaro irá ao Santuário de Aparecida do Norte devido ao feriado de Nossa Senhora. A campanha teme que haja algum questionamento ao presidente por parte dos seus eleitores. Olha, gente, o caso também que estão comentando muito do André Valadão, falando que ele já tinha alguns casos homoafetivos. A questão é a seguinte: quando a gente tem essa pauta moralista e começa a falar contra as pessoas e começa a apontar o dedo nas pessoas, quando surgem problemas seus, problemas pessoais seus, aquilo tudo cai por terra. Porque você acaba falando aquilo que você não é. Aliás, tem muita gente assim. Muita gente pregando, ai, é Deus, pátria e família. Nem em Deus acredita. A vida dele é uma porcaria, uma prostituição muitas vezes, mas ele passa aquilo. É por isso que Jesus, quando veio à Terra, ele falou: acautelai-vos dos falsos mestres, acautelai-vos dos falsos profetas e daqueles que se aparentam como santos. Gente, a gente é uma pessoa errada. A gente comete nossos erros, a gente comete erros e não pode, de maneira nenhuma, ficar metendo, sabe, ali na ferida das pessoas, falando do jeito que elas é, com quem ela dorme, com quem ela deixa de dormir. Então, esses que pagam de moralistas, quando alguma coisa surge contra eles ali, meu irmão, aí é balela, porque a pessoa usa aquilo que ele falou contra ele mesmo. Vamos lá, minha gente, mais informação aqui no Critica Brasil, que fala a verdade, doa em quem doer. Olha, a Lula faz ato no Rio de Janeiro com prefeito aliado de campeões de voto e sinaliza mudança de rumo. Eita, o Lula tá que tá. O candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, participa amanhã de ato na terça-feira, dia 11, com o prefeito, gente, é hoje, de Belford Roxo, né? Eu disse, era amanhã, hoje, dia 11, ele participou com o prefeito Belford Roxo, ao vivo é assim mesmo, a gente dá ratada. E o presidente estadual do União Brasil, no Rio de Janeiro, Wagner dos Santos Carneiro, o Vaguinho. A agenda de campanha ocorre na Praça Areia Branca, em Belford Roxo. De caçamba, de uma caminhonete, Lula tremulou a bandeira do Brasil diversas vezes e recebeu apoio aplausos dos apoiadores. As pessoas estão indo de branco, representando a paz, e eu pediria que vocês usassem, né, o branco também, com uma forma, branco com os tiras da cor do Brasil. Eu tenho a minha camisa do Brasil azul. Seria muito legal você usar assim, azul e branco. Ia ficar bacana, porque a bolsomiada tá usando verde e amarelo, as cores do Brasil. Mas a cor do Brasil também tem azul e branco. Você podia usar o azul e branco com detalhezinho vermelho, ia ficar top. Isso por quê? Porque, minha gente, muita gente se identifica, não é, com as cores. E, às vezes, para o crente, aquela cor vermelha, coisa, nossa bandeira nunca será vermelha. Nunca será mesmo, não. Evangélico do Brasil, não se preocupe com isso. Não se preocupe com isso. O Brasil vai voltar a crescer, o Brasil vai voltar a ter liberdade. E você, evangélico, vai voltar a ouvir pregações sobre Jesus Cristo na sua igreja, sobre Deus, sobre os profetas, e não sobre este homem do pecado, este anticristo, esse falso Messias que estão colocando no altar. Quando Lula ganhar, você vai ver, Jesus vai voltar a ser tema nas igrejas e não a política nem Bolsonaro. Vamos arrebentando a boca do sapato, você está no Critica Brasil, que fala a verdade, doa em quem doer. Aliás, essa cor aí, eu já tinha dado essa ideia. A Simone Tebet foi uma que já corroborou, né, na ideia de que as pessoas vão também, participem da nossa cor, não é? Desse azul, desse branco, tá certo? Vamos lá, arrebenta a boca do sapato. A CNBB
lamenta a exploração da fé e da religião por votos no segundo turno, minha gente. A Confederação Nacional dos Bispos do Brasil divulgou nota nesta terça-feira, dia 11, lamentando a intensificação da exploração da fé e da religião como caminho para angariar votos no segundo turno das eleições deste ano. A Confederação defende que momentos religiosos não podem ser usados por candidatos para apresentarem suas propostas de campanha e demais assuntos relacionados às eleições. O texto ainda reforça que a entidade reprova tais comportamentos. Aliás, todas as igrejas deveriam fazer isso. Todas as igrejas deveriam fazer isso. É tirar do púlpito da igreja a política e colocar Jesus Cristo. Se a gente começar a pregar de Jesus, nós vamos entender em quem nós não devemos votar. Porque é só ler a palavra de Deus, é simples assim, não é? Se você nota, eu vou colocar aqui, num detalhe, aí você vai entender o que eu estou falando. Um detalhe de um versículo bíblico que você é cristão. Através desse, que é o chamado Sermão do Monte, você pode identificar em quem você não deve votar. Jesus disse, capítulo 5 de Mateus, verso 2, e abrindo a sua boca, Jesus ensinava dizendo, bem-aventurado os humildes, porque deles é o reino do céu. Veja, humildes, humildade, não é aqueles que falam, não errei nenhuma, não erro numa, zero, não errei nenhuma, e nem reconhece os números. O Bolsonaro diz, nós vamos vencer a eleição porque essa turma não tem de onde tirar voto. Perdeu no primeiro turno por 6 milhões. Era o mesmo que dizia que a pandemia era uma gripezinha. Era o mesmo que atrasou vacina. Esse camarada abirobado, aliás, aí ele diz, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Quantas vezes o Bolsonaro lamentou a morte de um brasileiro? Foi de preto, ele e a esposa dele lá para Londres se aparecer por causa da morte da rainha, uma mulher rica, mas não teve consideração por nenhum dos 700 mil mortos aqui no Brasil. Consideração nenhuma por nenhuma família. Bem-aventurado também diz a Bíblia os mansos, porque herdarão a terra. Onde você vê mansidão no Bolsonaro? É um cara estúpido, grosseiro, vulgar, trata mal as pessoas, paga de bonzinho quando quer voto. Mas filma ele depois, como é que ele faz. Olha o jeito que ele trata. Tem mais. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Bolsonaro nunca passou fome na vida dele, nem ele nem os filhos. E os que passam fome ele zomba. Diz que no Brasil não tem gente passando fome na fila do osso. Gente desempregada, milhares de pessoas que ele tirou, que estavam aposentados, ele tirou com a reforma da Previdência. Diz mais, bem-aventurados misericordiosos, aquele que tem misericórdia dos outros. Que misericórdia tem esse homem? Que misericórdia tem bolsonaristas batendo nos outros, matando os outros? E ele incentivando, vamos tirar, vamos metralhar aqui do Acre. Bem-aventurado os misericordiosos. E ainda fala assim, bem-aventurados limpos de coração. Olha o que esse pessoal fala. Coisas absurdas dentro da igreja, mentindo na cara dura. Eles não têm respeito por Deus, porque se são capazes de chegar no altar, lá no púlpito e contar a mentira, porque não respeitam, nunca respeitaram, não tem temor, porque eu tenho medo de chegar lá no púlpito e contar mentira. Eu, por exemplo, já deixei de pregar dentro de uma igreja quando o pastor me pediu para pregar sobre as 10 razões para não ir para o cinema. Mas eu ia para o cinema. Como é que eu ia lá no púlpito dizer, gente, não vão para o cinema, mas eu ia. Eu tenho temor de Deus, sei lá, castigo do céu, dá um piripaque em mim, mas esse povo não. Então você vê que eles não têm temor. Quem não tem temor é porque não acredita em Deus. Temei a Deus e dai-lhe glória, é o que a Bíblia fala. Também diz, bem-aventurado, versículo 9 do capítulo 5, os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. O que é um pacificador? O que procura paz, o que procura reconciliação, o que procura diplomacia. Bolsonaro, pacificador, é um cara que gosta de guerra, gosta de falar de arma. Ai, dá uma arma, aponta a arma na mão de criança. A arma é feita para quê? Feijão é feito para a gente comer. Celular é feito para a gente conversar com alguém. Óculos é feito para a gente olhar alguém. A arma é feita para quê? Para comer? Para beber? Para sentar em cima? Pelo amor de Deus. E ainda diz mais, bem-aventurado os que sofrem perseguição por causa da justiça.
O Bolsonaro persegue as pessoas. E não persegue porque as pessoas são criminosas, persegue por causa que são justas. A Bíblia fala, bem-aventurado você que é perseguido porque você é justo, não porque você é pilantra. Você que compra 51 casas, imóveis no dinheiro vivo, então você é pilantra. E quando a justiça vai à tua porta, isso não é essa perseguição, isso é a culpa do teu crime. Enfim, e outras coisas mais. Então, simplesmente assim, lê capítulo 5 de Mateus, que vai dizer em quem você não deve votar. Olha, Bolsonaro, olha como ele é mentiroso. Ele fala uma coisa e diz que depois não disse. Uma pessoa que nega a própria fala, eu vou acreditar? É um mentiroso quanto mais, é um cara que não tem respeito. 67 anos, não tem vergonha na cara de ficar mentindo. Mentindo. A Bíblia fala que o diabo é o pai da mentira e todos aqueles que permanecem na mentira são filhos dele. Bolsonaro nega ter dito que aumentará o número de ministros no STF. A semana passada, o presidente disse que recebeu a ideia de passar de 11 para 16 o número de integrantes do Supremo Tribunal Federal. E hoje ele vem com esse papo, dizer, não, nunca falei disso. É como ele falou também lá no debate, lá com o Bonner, disse, Bonner, eu nunca falei contra o ministro aí do STF, nunca falei, isso é fake news da sua parte. O cara tem coragem de desmentir a própria fala. Você vai respeitar uma pessoa mentirosa dessa? Eu sei que eu dispenso gente mentirosa na minha vida. Quando eu vejo gente que mente assim, mente como se respira, dispensa esse pessoal, porque não é confiável. E agora ele vem com esse papo dizendo, não disse. Disse sim. Sabe por que ele fez isso? Porque lá na Coreia, né, do Norte, que ele fala tanto, ele faz desse jeito, porque lá a Suprema Corte é dominada pelo governo. Na Venezuela, não foi isso que fez lá o Maduro na Venezuela? Não colocou lá no Supremo as pessoas que ele queria mais do que tinha para manter o voto? Não é isso que ele quer fazer. Ele diz que o Lula vai querer transformar o Brasil numa Venezuela. Quando o Lula era presidente, o nosso país era mais rico do que a Inglaterra. É a 6ª potência do mundo e não se transformou numa Venezuela. Quem está transformando é o Bolsonaro. É o Bolsonaro, com um monte de gente passando fome e desempregado. Olha, vamos lá, outra notícia. Atenção, IPESP. O IPESP saiu hoje, o Bolsonaro fica pé da vida com a pesquisa. A pesquisa estava amostrando a realidade. No dia para o outro, os eleitores de Ciro Gomes, que eram bolsonaristas, decidiram ir para o Lula. Pronto, para o Bolsonaro. Aí deu aquele erro lá de 5 pontos, 7 pontos. Só que as pesquisas nenhuma erraram no Lula, dizendo que ele estava na frente. E chegou exatamente do jeito que eles falaram. E se acertou no Lula, o importante para mim é que acerte no Lula. IPESP, Lula tem 54% e Bolsonaro 46% dos votos válidos. Pesquisa do Instituto IPESP, divulgada hoje, na terça-feira, dia 11, mostra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva com 54% das intenções de voto na disputa de segundo turno contra o presidente Jair Bolsonaro, que marcou 46%. Esse é o cenário dos votos válidos. No primeiro turno, só lembrando, Lula ficou com 48,4% e dos votos válidos e Bolsonaro 43,2%. Considerando os votos totais, Lula tem 50%, Bolsonaro 43%. Arrepia! Arrepia! Vai perder e tá desesperado. Sabe o que ele falou hoje? Desesperado? Gritou. Falou não sei o quê, esperem aí! Tá desesperado, tá soltando dinheiro para tudo que é deputado, senador, vereador dele, soltando grana preta para tentar comprar voto. E a gadaiada, empresário, estão assim reunindo tudo que é, como é que é? Os seus servidores para ameaçar, para dizer o Bolsonaro e tal e tal. Bolsonaro pede que apoiadores acompanhem a apuração no local da votação. É simplesmente para tentar intimidar os eleitores. Não se intimide. Vá votar e vote bacana. Vote bacana. Jair Bolsonaro convocou apoiadores a comparecerem ao segundo turno das eleições, marcado para o próximo dia 30 de outubro, e a usar roupas nos cores verde e amarelo. Já sabe, nós vamos usar assim como eu. Pode usar azul e branca. Azul e branca fica top. Azul e branca fica top. A cor do nosso Brasil não é com toque de vermelhinho. A exemplo do que ocorreu no primeiro turno, durante a agenda em Pelotas, o candidato à reeleição ainda pediu que para os simpatizantes permanecerem no local de votação até a apuração dos votos. É muita idiotice. Só o gado idiota
que ia ficar lá o tempo todo, perto da escola. Gente, isso é muita loucura, é muita idiotice. Por mim podem ficar, vou votar do mesmo jeito e vou digitar lá, 1, 2 e vai, meu irmão. Vamos lá, gente, arrebenta a boca do sapato, você tá no Critica Brasil, que fala a verdade, doem quem doer. Ministro do Tribunal Superior Eleitoral manda excluir vídeo do bolsonarista Nicolas Ferreira com fake news sobre Lula. A Justiça Eleitoral pôde intervir para coibir práticas abusivas ou divulgação de notícias falsas, de modo a proteger a honra dos candidatos e garantir o livre exercício do voto. Vocês viram que hoje o Critica Brasil a gente não apresentou os vídeos e nem mostrou na tela, porque nós tivemos um problema aqui na internet com a aparelhagem e por isso não apresentamos. Mas amanhã tudo vai voltar ao normal, se Deus quiser, né? E Ele quer. Beijo no coração, esmaga no like, participa junto comigo. Eu só vou dar aqui uma olhada no que está falando os principais sites do Brasil, minha gente. O que cada site está falando nesse momento, para a gente não perder nada, né? Não ficar assim... Ó, o que está falando no UOL, Bolsonaro volta a criticar a urna e pede que o eleitor fique em sessão após voto. A gadaiada, problema da gadaiada se ficar, eu acho uma forma de intimidar, e daí, né? A gente vai votar maciçamente. Ministério tem 3 dias para prestar informações após falas de Damares. Gente, aquela fala dela, o PT pede à PGR que denuncie Damares por vídeo sobre abuso de criança. Aquilo ali, para mim, foi um sacrilégio que ela fez dentro da igreja. A gente não fala dessas coisas, não é? Quem deveria saber é a polícia, não está sabendo. Quem deveria saber é o Ministério Público, não está sabendo. O que os irmãos da igreja vão fazer? O que as crianças lá da igreja vão fazer? Isso é para dar ibope para ela. Isso é para dizer que ela descobriu um crime e que esse crime é por causa da esquerda. É ela que está no poder. É o Bolsonaro que está no poder. A incompetência é deles. E principalmente se ela prevaricou, que prevaricou. Se for verdade, ela é prevaricadora. Se for mentira, ela tem que ser denunciada por crime, né, de falsa denúncia, falsidade ideológica, ainda mais. Usar o templo de Deus para isso é um pecado. Vamos lá. O Reinaldo Azevedo até falou, ou a Damares mente, ou ela e Bolsonaro prevaricaram e protegeram pedófilos. É isso aí. Olha, o Bolsonaro pretende adotar o modo Carluxo para tirar Lula do sério no próximo domingo, que vai ser o debate. Lula mantém ato em Alagoas na quinta e apoia o governador afastado pelo STJ. Aliás, tem um caso aí do Renan Calheiros, né? Uma ministra que considerada bolsonarista pelo Renan Calheiros tirou o atual governador de Alagoas por meio de uma canetada. E aí o Renan Calheiros disse assim, isso é dedo do Arthur Lira. Lula mantém ato em Alagoas na quinta e apoia o governador afastado pelo STJ. Eu achei assim temerário, muito esquisito, terem afastado o governador lá de Alagoas, que é opositor do Arthur Lira. Tem dedo do Arthur Lira nisso. O Renan Calheiros está denunciando que a Polícia Federal está sendo instrumentalizada para acabar com a reputação do governador que está em primeiro lugar lá e que perdeu, o Lira perdeu nas eleições lá, do governador que ele apoiava. O ex-presidente Lula vai manter a agenda marcada para Maceió. Tá aí, gostei. Isso aí. Está programado na capital um ato de rua com o governador de Alagoas e candidato à reeleição, Paulo Dantas. Em entrevista em Belfort Roxo, na Baixada Fluminense, Lula defendeu o direito de defesa de Dantas, afastado do governo por ordem judicial lá do STJ, aqui do STJ. E disse, eu espero que as pessoas que forem acusadas tenham direito a recorrer à Suprema Corte. Tá do mesmo jeito quando o Lula foi afastado. Lula foi afastado na véspera de eleição para não concorrer. Gente, esse modus operandi aí a gente já sabe. E o próprio Renan Calheiros, né, falou sobre esse tema e disse que o dedo do Arthur Lira está lá. Critica Brasil, falando a verdade, doa em quem doer, direto do olho do furacão, minha gente. Tchau, pessoal. Grande abraço, fiquem com Deus, compartilhe o vídeo. Tchau. Até hasta la vista, baby.